durante 23 anos, nós nunca havíamos dado prioridade para a Quattro Money. E uma das coisas que a gente viu logo que a gente chegou no Partners é que as agências não se viam como concorrentes. Existe uma colaboração desde a doação de vocês. Isso foi intencional, tá? A gente construiu isso porque o mercado fez exatamente ao contrário. A gente percebeu. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. Hoje um episódio muito importante para nós. A gente está começando aqui a segunda temporada, e eu vou ter o prazer, de verdade, a gente estava esperando isso acontecer e conseguimos de receber a galera da Quattro Money. Fernando, Ricardo, sejam bem-vindos aqui ao Pod. E eu conheço muito bem vocês, de verdade conheço muito bem vocês. A gente troca muita mensagem, enfim, vocês presentes, enfim. Gui, depois dá um zoom aqui, ó, na marca deles. Os caras realmente fazem um marketing forte, mas... E quem não conhece a Quattro Money? Fala assim, quem é Fernando, Ricardo? De onde que tá vindo esses caras? Fala um pouquinho, quem são vocês? Manda pra galera do Pod. Beleza, bom dia, Thiago. É um prazer estarmos aqui. Antes de contar um pouco sobre nossa história, eu preciso fazer uma homenagem ao seu time, Pô, aí né, sim. o time de marketing. Que a Camila não fique brava comigo, mas a gente esperou por esse momento da vinheta, né? Fala, partners! Bem-vindos ao Pod! Aí, então, Camis, um grande abraço. Partners on Demand. O Partners on Demand. Somos a maior aceleradora de agências, então a gente aguardou muito esse momento. Eu acho que é legal abrir esse bate-papo fazendo essa homenagem para o seu time aí, para todo mundo que está envolvido. Obrigado. A gente, durante esses 3 meses... Nós assistimos todos os episódios, né? A gente pode afirmar que não faltou nenhum e isso contribuiu demais para a gente chegar aqui. Então a gente também, é um prazer estar aqui. A gente espera que ao final desse nosso bate-papo outras agências também possam ter insights, se motivarem como aconteceu com a gente, né? Acho que foi uma situação muito legal. Foi feito com muito carinho, tá? Assim, o Pod, óbvio, a gente tá vendo aqui o Guilherme, enquanto que ele tá se desdobrando para montar toda a estrutura, a gravação, a edição, a cada publicação que é feita, até a cada prévia, né? Que a gente faz, cada antecipação de cada episódio. Pô, tudo isso gera muita energia. E o time trabalha pesado. A gente falou agora há pouco sobre a obsessão que a minha equipe tem. Minha equipe não, até uma forma muito... sei lá, prepotente, mas assim, o que o Partners por si só tem de obsessão pelo negócio de vocês. Então, cara, cada peça que sai tem um carinho enorme, tem muita energia ali dentro, pô. Que bom que de um jeito ou de outro transformou, que seja das 100 e tantas que a Quattro Money tenha sido transformada, eu sei que não foi a única, mas que se a gente conseguiu transformar vocês, e isso é de coração também, acho que tenho certeza que já tudo valeu a pena. Então, pô, em nome do time, do Guilherme, da Camis, da Bruna, do Brunão, enfim, do Johnny, todo mundo, marketing, operações, e assim poderia falar mais 30 nomes. Precisava abrir isso aqui homenageando eles. Sem dúvida. Só reforçar aí o que o Fernando falou, a gente saiu a primeira temporada muito próximo da nossa entrada, né, no programa, então foi um gás. Os primeiros episódios a gente pôs para a galera toda assistir, a gente sentou numa sala e falou, vamos assistir aqui o episódio número 1, para todo mundo entender um pouquinho o que é o programa e tal. Então, com certeza a Quattro Money já foi transformada, né, a vida das pessoas que estão lá, e então a gente tem muito a agradecer. E antes o Fernando quebrou um pouco o protocolo, que vocês combinaram. Você pediu para ele falar da agência, mas aí ele deu essa quebra. Boa, então, o podcast não é sobre nós. Aproveita que tá quebrado, já quebra de novo. Já que quebrou o protocolo, antes dele falar da história da agência, a gente quer surpresa. te fazer uma surpresa. Que na verdade, isso, gente? É algo simbólico. Peraí, calma aí, que isso? É algo simbólico porque, assim, o que tá aí dentro é um amuleto da agência. A gente sabe que... É assim que abre, gente. Tem a tampa aí. Isso. A gente sabe que você gosta aí de velocidade. Que isso. E existe uma conexão muito forte nisso aí. Isso tem uma conexão legal com a Quattro Money. Tá filmando aqui, né? Acho que tá pegando essa câmera aqui, Gui. Pera aí que eu já fui o cara mais ágil para abrir presentes. Já tive essa ideia.
A gente sabe que você ganhou um presente que tem a ver com isso aí na primeira temporada. Essa foto foi tirada por um grande amigo nosso aí que também faz trabalhos para a agência, o Fábio Lara. Deixa eu ver. É uma foto original. Uau. Isso é uma foto, foi produzida em Interlagos, 1991. Na primeira vitória do Senna. Primeira vitória do Senna no Brasil. Então a gente... Desde que a gente acompanhou um pouquinho, como essa foto a gente tem enquadrada na agência, desde 98 era o amuleto lá desde o início da agência, e a gente achou que você ia gostar, então é mais uma lembrança do que um presente. Esse quadro está lá até hoje, a gente fez questão de... Para fortalecer essa conexão, né? O que acompanha a gente lá agora também vai de alguma forma acompanhar contigo aí. Vou pôr nessa câmera aqui, tá, Gui? Para quem está só escutando a gente... deixa eu falar aqui no microfone. Para quem está escutando a gente, eu sugiro que você dê um pause agora, vai lá no YouTube, a gente vai deixar o link, podemos deixar o link, né, Gui? Vamos deixar o link aqui na plataforma, principalmente no Spotify, no YouTube. Você clica lá rapidinho e começa a acompanhar esse episódio lá pelo YouTube para você ver a preciosidade que está em minhas mãos. Gente, obrigado pelo carinho, tô até emocionado. Pô, adoro. Ô Gui, vamos fazer mais pods, porque de verdade, eu tava pensando... A gente fez questão de não enquadrar, falar, deixa o Thiago fazer o gosto dele, do jeito que ele quiser. Isso aqui vai virar um quadro e, pô, vai ser... Cara, incrível. Vai estar na minha sala isso aqui, sem dúvida. Alô, Fernanda, minha esposa, mas tá chegando algo novo para nossa casa. Se ela não deixar você colocar lá, dá um jeito de colocar aqui no estúdio. Não. Esse daqui vai para minha casa e acabou. Gente, obrigado. Essa foto é mágica. Cara, o olhar dele, a concentração é algo que a gente... lindo, cara. Lindo tem uma inspiração muito grande. Eu pensei até em passar o bastão do pod. Falei, pô, acho que não dá para ficar apresentando todos, né? Acho que é legal ter aquela oxigenada. Pensando bem, eu não sei se eu vou fazer muito bem isso não, tá? Não vou, o Fred, o Fabinho já também me deram presentes, cara, vocês também, pô, obrigado de coração. Gui, eu vou deixar aqui no cantinho, tá? Pra gente continuar o episódio. Deixa aqui no cantinho, Gui, porque eu não sou o melhor disso. Posso ficar com isso daqui também, gente? Claro, depois você usa aí pra transportar ela. Depois eu devolvo pra vocês. Não, assim, é teu. E aqui fica mais um merchan da 4 Money. Então, galera, esse podcast ia ser sobre uma agência de marketing, mas de verdade vai ser uma aula de marketing. Então, para agências. Então, assim, gente, brincadeiras à parte, mas obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pelo presente. Alô, que bom que você gostou. Vocês entenderam de verdade o que faz a essência, o que eu gosto. Então, pô, obrigado mesmo. E vai estar na minha sala. Assim que tiver na sala, pô, eu vou divulgar pro mundo inteiro de quem foi esse presente, gente. Obrigado mesmo. Coração. Mas, ó, o pod não é sobre o Partners e o pod não é de nós. É de vocês. Então, eu quero saber no começo da 4 Money. E por que a 4 Money, depois a gente vai começar a puxar elementos dentro aqui desse episódio, por que vocês de verdade estão conseguindo chamar tanta atenção? Tanto no nosso ecossistema, quanto para fora. E os resultados que isso está gerando para vocês, porque no final do dia é legal a gente ter a marca, é legal a gente ter a cultura, mas o resultado tem que estar junto. E aí eu quero entender um pouquinho mais profundo do como que está sendo essa construção de vocês. Mas primeiro, da onde veio a 4 Money? Tiagão, a 4 Money surge em 98 de um sonho de 2 amigos, né? O Fernando e o Nelson. O Fernando responsável pela área de atendimento e planejamento da agência, e o Nelson por criação e design. Nelson já recém-formado e eu ainda na faculdade, mas sem muita pretensão, né? Eu acho que ambos viam uma possibilidade do surgimento de uma agência até que a gente se encontrasse, talvez num ambiente corporativo, alguma situação, e começamos a fazer um trabalho. E sempre abertos ao aprendizado. Eu costumo falar isso dentro da agência, que sempre ficou muito claro, eu não sei fazer isso, mas espera aí que eu vou aprender. E aí eu volto aqui para te trazer alguma solução, né? E num ambiente totalmente off, né? Em 1998, a 4 Money nasceu em Porto Ferreira, interior de São Paulo. Para todo mundo entender, essa localização é entre Campinas e Ribeirão Preto, na rodovia Anhanguera. E foi se desenvolvendo, né? Alguns anos depois ela passa a navegar também no ambiente digital, construção de sites. Alguns anos depois, a gente sai do interior e vem tomar algumas porradas, alguns tiros na capital. 2 caipiras decidem... São Paulo é o point, é lá que a coisa acontece, vamos para lá. Vamos aprender, né? Por que só se contrata a agência de São Paulo? Por que também o interior não é valorizado?
viemos para cá com uma experiência muito legal de aprendizado. Alguns anos depois, a agência faz uma movimentação muito importante e vira uma agência 360 graus. Então, o que era só off, a gente remaneja a equipe, faz algumas contratações e passa a ser uma agência full service. Também isso nos ajudou muito. A marca Quatromani passa a ser ainda mais conhecida como N soluções em um só lugar, né? Isso aí nos agrega muito. A gente vem evoluindo, vem crescendo. 2018, especificamente, a gente tem um momento delicado dentro da agência. A saída do sócio Nelson, por motivos de saúde, ele pede para se desligar, se afastar, para se cuidar. E aí eu fico numa cilada, né, meu? O que eu faço? Eu sei que eu estou perdendo duas mãos muito importantes, né, dessa história, o lado artístico do negócio, né? Mas eu sabia e eu tenho, assim, muita segurança que o sonho de ambos não poderia acabar ali, né? Perfeito. Família entra nesse cenário, nesse momento, apoio, né, de todo mundo, não, vai lá que você consegue, não deixa isso acabar. E no ano seguinte, 2019, o Fernando decide a aprender ainda mais. Eu acho que aí eu tenho uma virada muito importante, que eu ajudo a Quatromani buscando conhecimento para o Fernando, né? Então o Fernando começa a estudar, o Fernando começa a ler, é muito podcast, é muito vídeo, é muita aula. Quase fui parar no Vale do Silício, depois quase fui para Israel, vivendo muita coisa, e começo a levar isso para dentro da Quatromani, esse conhecimento. Boa. Então, o que era do Fernando, eu começo a compartilhar com o time. Perfeito. E deu resultado. Deu muito resultado. De 19 para 21, a gente tem um crescimento exponencial. A gente cresce quase que 60%. A equipe vai para 25, 28 colaboradores. Começam a chegar contas muito importantes para a agência. E a gente começa a navegar num segmento muito importante para nós hoje, que é o agronegócio. Aí a gente começa a ter também uma marca conhecida por esse viés do Omnichannel, da gente conseguir acumular toda essa expertise que a gente trouxe e canalizar para essa situação. E conta grande chegando, chega o principal cliente da Quatromani hoje, o nosso parceiro, a Lavoro Agro, um cliente com atuação América Latina. Puxa, só alegria, né, nesse momento. Mas aí o Fernando começa a repensar algumas coisas. Eu falo, pô, que joia, agora a agência vai voar, a Quatromani decola, né? Com tudo que a gente já está conquistando. Mas eu acho que de uma maneira muito feliz, eu dou um passo para trás e entendo que a Quatromani vai crescer. Mas até ali, o Fernando era a peça fundamental para o negócio. Perfeito. E isso não poderia continuar acontecendo. Até para minha saúde física e principalmente mental, eu comecei a entender a importância de ter pessoas do meu lado, melhores do que eu, inclusive, nas competências que eu não tenho, né? Perfeito. E aí eu começo a abrir mão de algumas situações pessoais, familiares, e faço algumas movimentações. A principal movimentação, a primeira e principal movimentação, quando um dia depois de... Eu e o Ricardo, a gente se conhece há quase 40 anos, não vamos revelar exatamente para ninguém saber que nós somos tão velhos. Então, né? Porque a gente tem quase 40 anos. Nós somos primos, vamos falar assim, devido a... Eu me casei com a prima dele. Legal. E um dia eu divido para o Ricardo, num churrasco familiar, uma movimentação que eu estava prevendo para a Quatromani. O meu sonho, eu levo para ele o sonho da movimentação da Quatromani. E o Ricardo, depois de ter uma história sensacional aí em ambientes corporativos, também nos últimos anos se dedica em pessoas, gosta do sonho. Fala, opa, quero sonhar junto. Aí o Ricardo vem para a Quatromani, vem dizer em agosto de 2021.
Chega o Ricardo e eu continuo pensando, precisa de mais gente boa, precisa de atenção nas pessoas. Segunda movimentação, a gente decide ampliar a estrutura física da Quattro Money, uma grande reforma no nosso prédio, pensando no bem-estar do time. Ficou lindo, por sinal. Obrigado, acho que só elogios que a gente vem recebendo aí. A galera tem gostado bastante. Tá sendo sensacional essa experiência. E a movimentação seguinte, depois de um ano, bem dizer, fazendo muita call com os SDRs, partners, consumindo muito conteúdo do Rafa, lendo, navegando de sábado e domingo no site da Adventures, entendendo tudo isso que está acontecendo, a gente decide assinar e fazer parte desse ecossistema. Perfeito. Então aí chega 2022, né, que é esse momento que a gente começa a realmente ter uma atenção, o Ricardo dentro já da Quattro Money, com foco em pessoas e processos, a nossa estrutura física ficando pronta, e a gente começa a conseguir executar tudo que a gente vem consumindo de vocês nesses 3 meses. Excelente. São 3 meses de programa, mas parece que passaram no mínimo 3 anos aí. Excelente. Fernando, na sua narrativa, você foi trazendo e contando a história, e para mim foram abrindo vários pop-ups mentais, né? Várias coisas aqui, várias janelas sobre vários temas interessantes para a gente poder aprofundar. Mas antes eu vou até falar um ponto importante que pode ajudar a gente a casar toda essa narrativa também com algo que o Ricardo levantou lá atrás, que a gente estava falando sobre o podcast e tal, e aí o que nós fizemos? Nós paramos a equipe e colocamos todo mundo para assistir. Então, basicamente, toda o storytelling que você trouxe aqui para mim ficou muito claro. Você tem que sair daquele flow, daquele fluxo de operação, parar um pouco mais, dar um zoom out e começar a entender um pouco mais do quais são os caminhos que a gente está escolhendo e o que a gente precisa de talento aqui dentro de casa. E olhando para vocês agora vamos começar a navegar sobre esse tema, que eu acho que é super importante, é algo que vocês estão fazendo com muita relevância. Então, essa escolha começa lá atrás na cultura. Como que vocês estão vendo a cultura de vocês? O que vocês estão trazendo para todo santo dia, para aquele 1% que não pode de jeito nenhum falhar ou parar para fortalecer a cultura da Quattro Money? O que vocês têm hoje de pilar central da cultura de vocês? Cara, eu acho que você falou a palavra principal aí de mudança, né? Se tivesse que elencar uma palavra só para falar a mudança principal do programa, é cultura. Como o Fernando falou nos bastidores aí antes de a gente começar a gravar, a cultura ela vinha acontecendo de maneira informal, de maneira natural, mas ela não era proposital. E acho que isso que a gente começou a fazer, né? Desde a entrada no Partners. Então a gente reuniu o time, o Fernando fez uma apresentação já da história da agência, resumido o que aconteceu, o último ano que ele consumiu aí de conteúdo até a decisão, que às vezes a gente fala que vão ter mudanças, a Quattro Money está indo para esse caminho. Boa. E é natural das pessoas pensarem que as mudanças são rápidas, e nem todas são. Então a gente trouxe esse storytelling aí para eles, de que demorou um ano para a gente entrar no programa. Então não é assim, vamos fazer tal coisa e amanhã já está acontecendo. Daí em diante, dessa história que ele contou, da gente entrar no programa, se eu não me engano o primeiro podcast foi com o Edwin, né? Foi. Sim. A gente pôs o episódio pra galera assistir. O Fernando fez essa apresentação do que seria o programa, do que aconteceu antes da agência até a decisão de entrar no programa, e dali pra frente, né, desde de começar a entender o programa, a gente viu que cultura era um ponto forte do programa, da Adventures, né? E falou, cara, é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente vai mirar. Então a gente começou propositalmente criar alguns rituais, criar algumas reuniões que não existiam, acontecer foco no time, né? Foco isso no foi time, muito trazer o time para participar. O Always Beta, Always Better, a gente começou o Fernando fala sempre, ele fala, cara, historicamente tudo que a gente faz para a própria agência demora. A gente vai, acha que não tá bom ainda, melhora mais um pouquinho e faz isso. Ele falou, cara, vamos mudar, né? A gente tem falado disso. O organograma é o V0. O Perfeito. Processo tal é o V0, daqui a pouco tem o V1, V2, V3, a gente não vai querer acertar de primeira. E a gente tem dado liberdade para o time fazer isso, né? A gente fez a reunião recentemente, falou, cara, vocês têm que estar
confortáveis para questionar o Fernando. Se a gente está falando algo da cultura e o Fernando contradizer, vocês têm, qualquer um aqui tem que estar confortável para chegar para ele e falar, Fernando, mas espera aí, não é para esse caminho que a gente está indo? Por que você está sendo contraditório? Parece que você está indo para o caminho para a direita e você falou que a gente ia para a esquerda. Então, criar essa cultura no time, né, através de rotinas, de rituais, de alguns eventos, né, dos espaços que a gente promoveu dentro da agência, acho que esse é o pilar que tem provocado e vai provocar maior mudança para a gente, vai acelerar as coisas acontecerem. Quando vocês falam de liderança e de cultura, uma das coisas mais importantes quando você já tem pré-estabelecida a cultura do seu negócio, ou seja, para que direção você quer fazer, porque ela vai estar constantemente em evolução, nunca vai ter término isso. Cada vez mais vão ter desafios, porque a própria cultura externa ela é adaptável, ela vai mudando constantemente e você vai tentando se enquadrar nesse novo contexto. Mas, e uma das figuras principais dos líderes é provocar. Que vai chegar uma hora que você precisa provocar a sua liderança de confiança, ou seja, os níveis que você está desenvolvendo, ou as pessoas que você quer desenvolver como líder, você precisa provocá-las a desconfortos e, gente, isso não quer dizer você criar um estado de pânico, mas provocar a desconforto. Eu estava falando recentemente com um dos liderados hoje sobre isso, às vezes tomar uma decisão que ela é desconfortável, provocar algo, porque de vez em quando o mundo não vai esperar, de vez em quando estou sendo até irônico, sempre o mundo não vai esperar por você, e ele vai te colocar em situações, você como líder, desconfortáveis. Se essa for a sua primeira situação como essa, provavelmente você tende a titubear, você tende a não tomar uma decisão clara, porque você vai estar agindo 100% na sua emoção. E acho que isso é importante, e o que vocês estão trazendo é interessante. Agora eu conecto até com o que você trouxe no início da sua narrativa sobre o que é a Quatro Money, e falar sobre a sua evolução pessoal e o quanto que isso, ela acabou de um jeito ou de outro impulsionando também a evolução do ecossistema interno de vocês. Só que tem um porém, e aí eu quero saber um pouquinho de vocês dois. O que vocês consomem dentro do programa, fato, é inquestionável 100%. A gente já falou muito sobre isso até. Mas como é que vocês organizam a ideia? Porque não eu tomo cuidado, isso é intencional, tá? Os momentos que eu estou em público, todos os momentos que eu estou com clientes na mão, ou a gente está gerando conteúdo, eu tento terminar sempre dizendo: não faça disso um entretenimento. Coloque isso em prática. E eu queria de vocês 2 caminhos agora, se vocês pudessem dividir. Como é que vocês estão organizando toda essa fonte de conteúdo que vocês estão consumindo? E de verdade, quais foram as últimas sacadas que vocês colocaram em prática no negócio de vocês que fez com que a Quatro Money ganhasse esse protagonismo dentro do ecossistema? Eu vou trazer uma situação que eu já dividi isso com o Ricardo. Eu acredito muito, Thiago, que todo o conteúdo fez com que a gente entendesse uma situação que, durante 23 anos, nós nunca havíamos dado prioridade para a Quatro Money. Perfeito. Boa. Então, assim, precisa refazer o site da Quatro Money, que está desatualizado. Calma, tem 10 projetos na frente que são dos clientes, entrega. Aí entram mais 10, aí vai deixando e já passou 1 ano e meio. Né? Eu acho que a primeira virada de chave, que é um marco, é a Quatro Money como um cliente da Quatro Money. Isso a gente levou. Né? Uma lição número 1 que a gente entrega no quarto. Cara, isso assim... Simples foi pra caramba. Forte. Ao mesmo tempo que ela é forte, você fala, puxa, mas como eu não pensei nisso antes? Você precisava estar na mesa com pessoas diferentes. Acho que até pensou, mas provavelmente você esqueceu ao longo do caminho. Muito bem, muito bem. Então, isso aí desencadeou algumas situações que eu acho legal também a gente dividir aqui, que deve ter, com certeza existem agências do nosso porte passando pela mesma dor, né? Quando a gente decide ter a Quatro Money como prioridade, a gente começa a também aprender a falar não. Perfeito. Em alguns momentos. Eu acho que isso é algo que ainda não estamos seguros, mas já iniciamos, demos os primeiros passos. Onde eu estou querendo chegar? A Quatro Money existe para sanar algumas dores do cliente, né? Algumas necessidades que um anunciante precisa. Ok, até aí normal.
Só que o nível de parceiros que a Quatro Money atende, o perfil, em alguns momentos o próprio cliente não sabia e ainda não sabe o que ele quer. É muito normal, né? Eu preciso vender, eu preciso faturar mais, por isso que eu procuro uma agência. Principalmente no mercado de PME. E eu acho que as empresas vêm cortando ou enxugando o departamento de marketing. Então a agência acaba sendo o marketing do cliente também em alguns momentos. Perfeito. E aí o cliente chega na agência e descarrega lá algumas demandas que já chegam atravessadas, que já chegam com algumas interferências, e a Quatro Money sempre absorveu isso. A Quatro Money sempre falou, ok, deixa que a gente resolve, deixa que a gente vai achar um jeito. E aí hoje é muito claro para a gente, se o cliente não tem planejamento, se ele não tem verba, se ele não tem equipe comercial, nós vamos alertá-lo disso, mas não é um problema nosso. Durante anos a gente absorvia isso. Perfeito. Então, as entregas nunca chegavam a alcançar resultados porque as empresas também não estavam preparadas. Perfeito. Porque a agência, parece óbvio, né? Mas a agência não é o fim. Ao contrário. Ela só é o meio do processo. Thiago, e assim... o cliente te espera o fim. Eu me considero um profissional privilegiado porque eu vivi N Quatro Moneys dentro de uma Quatro Money, eu falo assim. Então, eu vi um movimento onde, antigamente, vai ser lançada essa caneca. Por que vai ser lançada essa caneca? Tu disse que tinha algo de caneca. Vocês falaram que tinha algo de caneca para falar que o backstage. Vai dar pro final. É surpresa. Tá bom. O cliente decidia lançar uma caneca, antigamente, porque ele sabia que tinha um outro player fazendo uma caneca e ganhando dinheiro. Então ele ia lá, investia num terreno, fazia uma fábrica, importava equipamento, comprava 40, 50 caminhões, montava uma indústria. A última peça era uma agência. Perfeito. E ele achava que essa peça tinha que fazer tudo rodar. Olha que coisa. Então ele usava todo o budget dele, chegava na Quatro Money e falava, tenho só isso aqui porque eu fiz todo esse investimento. Hoje, ao contrário, se ele tiver a Quatro Money como um parceiro, um hub de soluções, que é isso que a gente quer levar para o mercado, ele vai ouvir a Quatro Money e a Quatro Money vai ajudar o porquê lançar uma caneca. Vamos ouvir o mercado para ver se é uma caneca mesmo. Então, inverter. Onde tudo começava e terminava, a gente entende que dá para fazer diferente hoje e isso vai fazer com que o nosso ecossistema, partners, se fortaleça muito. A gente precisa que todas as agências do ecossistema sejam valorizadas como um start, não como um final de um processo. Perfeito. Sabe? Então, é muito fácil você transferir para uma agência alguns problemas. Puxa, mas espera aí, a gente vai conseguir isso, não tenho dúvida, que todo o ecossistema vai mostrar para o mercado a importância de dar o play com uma agência. Mas vocês não acham que isso pode ser catapultado pelas próprias agências? Sim. E não terem essa barreira, esse filtro? Eu e simplesmente na ansiedade de ter o contrato, amém para qualquer coisa? Então foi o que nós vivemos, né? Foi o que a gente passou por isso. Esse é um dos papéis que o ecossistema traz de ganho, né? Em que sentido? O Fernando, na narrativa dele, ele trouxe algumas ansiedades que gerou nele em algus momentos, porque ele estava em carreira voo solo, vamos dizer assim, né? E uma das coisas que a gente viu logo que a gente chegou no Partners é que as agências não se viam como concorrentes. Existe uma colaboração desde a doação de vocês. Isso foi intencional, tá, gente? A gente construiu isso porque o mercado pensa exatamente ao contrário. A gente percebeu, né? E isso acontece de fato. Então, para quem está fora, para quem não faz parte do programa, talvez seja difícil de entender isso. Falar, eles colaboram, indicam, fazem parcerias dentro, mas são concorrentes, não. Então, esse foi um dos pontos que a gente conseguiu entender. E aí, como grupo, como é que esse ecossistema, se a gente se posicionar nesse formato, né, de que a agência é um meio, uma das coisas que a gente entendeu nessa linha que o Fernando disse, de falar não, tem a meta do negócio e a meta da comunicação, né? Então, assim, a meta da comunicação é te levar 1000 leads, a tua meta é dobrar o faturamento.
Perfeito. A gente combinou que nós vamos levar 1000 leads. Se a gente te levar 1000 leads, a meta da agência foi cumprida. Se você não dobrou o faturamento, pode ser que você não tinha produto no estoque. Só que não transfira para a agência isso. Que a tua venda não foi legal, que teu preço não está legal. Então, assim, dividir isso e mostrar objetivos da agência e do negócio. E a gente pode sim entrar no negócio. Como o Fernando falou, você quer que a gente seja seu marketing? Você quer que a gente faça a tua estratégia? Só que isso tem um valor. E tem que ser cobrado, né? Então, assim, a gente... E que ele tenha consciência do que ele está contratando. Perfeito. Não vem através de um contrato que beneficia X posts, exigir um planejamento estratégico. Cara, aí agora vocês abriram várias caixinhas e além do meu papel de liderar o podcast, eu tenho esse papel principal de tentar também gerar insights. E acho que aqui tem coisas valiosas, por isso eu vou pedir um segundo. Uma das coisas que vocês falaram sobre eu me tornar o departamento de marketing ou criação da empresa. Ou seja, eu acabo fazendo parte, eu sou mais uma célula acoplada no negócio, cliente, e ajuda ele a gerar resultado. E uma das coisas que a gente prega muito no programa, quem está de fora pega esse insight, é que você não vai conseguir cobrar caro ou o valor que você gostaria de ganhar, suas contas que você sonha ter um MRR de 10, 20, 30, 150, fazendo o básico. As pessoas ou o cliente ele te exige uma solução diferenciada. Se você não se comportar, se posicionar e entregar uma visão diferenciada, esquece. Ninguém vai te pagar o que você quer cobrar. É aí que esse vem é o primeiro ponto. O incômodo, né, que você falou. Quando a agência também decidiu sair da zona de conforto Exato. e buscar essa evolução para poder ter esse novo posicionamento. Total. E um outro ponto importante que vocês trouxeram aqui, que também vale a pena, é a partir do momento que eu falo não. Né? Quando eu estou falando não para um cliente, porque a tendência, eu sei que existe aquela ansiedade de pagar a conta. Ponto. Tá tudo bem. É muito fácil falar não com caixa gordo. Tá, Thiagão, e com caixa magro? Sem poder saber se eu vou pagar minhas contas na semana que vem. A primeira coisa é, você deveria ter um planejamento financeiro. Essa é a primeira sacada. E a segunda sacada que é importante é, tudo bem, pega um cliente tóxico, traz ele para dentro do seu negócio, mas saiba que ele vem para pagar aquelas contas daquele período, não para ser um cliente que vai estar dentro da sua carteira vitalícia. Então, se você selecionar melhor os seus clientes, você tende a inflamar muito menos a sua operação. E você tende a gerar mais resultados, porque o cliente tem mais tempo, ele está mais acostumado, ele tem mais investimento, ele entende o processo, e você acaba tendo, sim, um negócio mais sustentável. Aí a mentalidade que a gente chegou hoje, parece pouco em 90 dias de programa aí, mas foram várias porradas e alguns empurrões, né? Então, assim, algumas coisas foram porradas e outras foram empurrões que a gente já vinha pensando, imaginando, desenhando, e o parceiro falou, vai que vocês estão no caminho certo. E outros foram porradas. Uma delas foi desde o começo, né, até para gerar o caixa que você falou, antes da gente entrar numa das calls com o Pires e com o Brito, né, e a gente estava falando porque a gente estava em meio à mudança física da agência, substituição de time, algumas pessoas saindo. Eu lembro que, eu não lembro se foi o Fernando, acho que caixa o Fernando. Só descendo. A gente falou assim, cara, é o seguinte, momento delicado. A gente não está vendendo, não está prospectando, porque a gente precisa ajustar o time, a gente não está organizado aqui, nós estamos precisando contratar 2, 3 pessoas, não lembro quanto que era o gap na época, e o Pires deu uma porrada, falou, não, cara, vender você tem que vender o tempo todo. Aquela palavrinha com F, né, assim, a pessoa da RH que se vira para contratar as pessoas que estão faltando para você entregar. Só que junto com isso, veio a questão de não vender mais volumetria, entrar no resultado do cliente. A gente começou a pensar na questão de se posicionar como um hub de soluções. Então, poxa, a Quattro Money teve uma história sensacional de chegar e se concretizar como uma agência full service, omnichannel, atender todos os canais, etc. Agora a gente vai além. Onde podia chegar como agência, atendendo o escopo inteiro, todos os segmentos, a gente faz. Vamos agora para a solução, vamos virar um negócio dentro do cliente. Aí entra, a gente pode ser o marketing do cliente, como a gente faz o cliente gerar resultado. A gente começou a falar isso internamente com o time. Eu falei, galera, é o seguinte, porque a gente começou a abrir discussões de partnership, de remunerações variáveis, etc. Possíveis novos sócios dentro da empresa. E a gente falou, só vai acontecer isso se a gente botar grana para dentro da agência. No fim das contas, por mais que o cliente te procure, eu quero fazer branding, eu quero fazer um rebrand da marca. Beleza, para que ele quer isso? Para vender mais. Vamos questionar ele. Né? Não, mas assim, ele quer, no fim das contas, ele quer vender mais. Por mais que realmente ele queira reposicionar a marca, etc., é para vender mais. Para que existe uma agência? A agência é um negócio, ela tem que faturar mais. Né? E aí,
por consequência, as pessoas que estão dentro vão crescer e vão ganhar mais junto, né? Então, esse movimento que a gente vem fazendo, partindo de sair da volumetria, de dizer não para tudo que a gente falava sim para os clientes, né? Começar a olhar qual que é o perfil de cliente ideal e assim, o empoderamento, a gente vem com partners, né? No sentido de, pode fazer, pode falar não, vai vender. Acreditem, tem empresas querendo buscar isso que vocês têm para oferecer, né? Pode falar, Fernando. Só para não deixar passar, para mim foi uma superação. Quando esse fato do Pires, o Thiago, eu faço questão de relatar. Eu jurava que o dia que nós contratamos o Partners, que a gente entrou no ecossistema, nós tínhamos problemas de processo. A agência não cresce porque ela não tem processo. Falei, puxa, então agora tem o Ricardo aqui dentro da Quattro Money, com expert show de bola para pessoas e processo, a gente entra no Partners, aprende processo, a Quattro Money voa. Essa call com o Pires foi foda. Você tá me ouvindo, né? Depois a gente vai conversar pessoalmente ainda. Antes do Pires, teve o Brito, então... Nossa, os dois caras que querem... Ele tá com medo do Brito, porque foi a primeira venda do Brito como executivo de conta e a gente deu uma canseira nele. Então, o Brito, o Brito luta jiu-jitsu, ele tá com medo de chegar no Rio, no evento. Valeu a pena, porque... ele tá se mostrando um grande talento aí, um grande executivo. Então vocês treinaram bem o menino. Então mudou agora, Brito, ao invés do Fernando ter medo de te encontrar no evento no Rio, porque ele tava fugindo do jiu-jitsu seu e tal, agora você vai ter que pagar uma rodada pra gente. E esse encontro, esse bate-papo com o Pires, ficou muito claro. Ele chegou lá e começou a falar, vocês têm que vender inbound, outbound, 24 horas. Agora eu sei até de onde ele tem a hashtag lá, todo dia. Tem que vender todo dia, né? Terminou a call, eu falei assim pro Ricardo, manda esse cara vir aqui, só para ver a zona que tá aqui essa empresa e ver se ele vende, se ele tem coragem de vender. Era colaborador pedindo para sair, outro não respondia. E lá embaixo, pedreiro com britadeira derrubando prédio, poeira. Falei, o cara tá sem noção, Ricardo. Você acha o cara falar que a gente precisa vender mais? Falei, mas como que a gente vai entregar? Beleza. 1 dia, 2 dias. Sabe aquela situação quando você decide comprar um carro vermelho? Você sai pra rua, você só vê carro vermelho? Eu passava numa vitrine de loja, tava escrito lá, venda mais. Olhava um outdoor na rodovia, precisa vender. Falei, para, o que esse cara tá fazendo na minha cabeça, né? Falei, não é possível. E aí, um belo dia, assim, brincando, eu não conseguia mais parar de pensar. Falei, a gente precisa vender. A gente precisa vender. A gente precisa vender. Tudo tava dando sinal. Sai um dia para andar de moto, olha do lado, ele... Sabe o capetinha, no bom sentido? Do lado, com o monociclo dele. Manja o monociclo dele lá. Falou, precisa vender. Eu falei, esse cara tá me seguindo, não é possível. Eu já tava sonhando com ele. Aí que caiu a ficha, Thiago. Se a gente começar a vender, nós podemos falar não. Nós vamos vender consciente se é um cliente... Trazer cliente no perfil ideal. Puxa vida. Então, hoje, processo pra gente é uma consequência. Mas eu acho que o que também nos marcou nesse momento precisa vender. Fato. Cara, então isso... A venda ela é um oxigênio. É a mesma coisa que você falou assim, beleza, eu tô com uma dor na perna, imagina o seu organismo. Pô, tô com uma dor na perna, minha perna tá quebrada, meu braço tá quebrado. E então o que eu tenho que fazer? Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar de respirar um pouquinho para ajustar meu braço, para ajustar minha perna, para começar a olhar meu abdômen, mas eu vou ficar sem respirar. Quanto tempo você aguenta? Quebra. Então vender não é uma opção, é uma obrigação 24 horas por dia. O que a gente fala é o seguinte, vender certo ou vender errado vai ser consequência dos passos que você vai querer dar, do ambiente onde você está exposto e daquilo que você está olhando para o seu negócio. Vou dar um conceito aqui muito simples, que tem gente que vai falar assim, cara, isso é óbvio. Mas quando você pensar, você que vai ouvir isso agora, que é o conceito de pedra grande e pedra pequena. Quando você escutar isso agora, você vai falar assim, tá bom, é muito óbvio. Você faça para você mesmo a pergunta, tá fazendo óbvio? Eu tô praticando, né? Tô praticando, porque é o seguinte, o que as pessoas querem? Cara, eu quero vender. Então, vamos lá, eu quero chegar em, sei lá, 100 mil reais de recorrência mensal. É o sonho de toda agência.
tá? Entra no Partners que a maioria vai falar o seguinte, eu quero ter centenas de milhares de reais de recorrência de MRR todo santo mês. Então, beleza. Você quer ter 100 mil? Você tem vários caminhos. Qual que a maioria escolhe? O mais difícil. Por quê? Porque qual que é o ticket médio que você vende? R$1.000. Então, peraí. Se você quer chegar em 100 mil de MRR, o que você faz? Você vende o seu serviço a R$1.000. Então, você vai ter que vender para 100 clientes. E aí talvez seja mais fácil vender mesmo, mas e para você entregar, e para você crescer time? Eu não traria nem nesse ponto, cara. O que é mais fácil? Cara, é mais fácil vender para 10 a 10 mil. Show. Pedra grande, pedra pequena. Não sei que cargas d'água no mundo, a gente quer começar pela pedra pequena, mas pela grande. E aí entra esse empoderamento que o Ricardo comentou do programa. O que a gente estava entregando, o que nós estamos entregando hoje, Thiago, dá para bater em pedra grande. Bate. Só que a gente estava inseguro. Só que a gente estávamos num outro momento. Aí acho que é isso que eu falei, né? Pro mindset das agências, talvez assim, pô, é mais fácil vender, achar alguém que pague R$1.000. O volume pra gente, você soma tudo. Isso gera um volume, isso gera problema de processo, problema de gestão de pessoas. Você estoura pressão toda em a cima casa. do time. Porque o que acontece? O que as pessoas não levam em consideração é que a entrega é a página 2. E você só entrega para quem você vende. Se você seta o seu negócio a ser um negócio que atende clientes com um ticket maior, cara, você vai setar toda a sua estrutura para conseguir esse tipo de cliente. E adivinha, depois que você conseguir esse tipo de cliente, você vai mudar a sua estrutura de pessoas operacional para atender esse tipo de cliente. Só que se você cobra R$1.000, você vai poder pagar para uma pessoa um salário de R$1.000. Nem isso, tô brincando, é uma conta estúpida. Mas adivinha, essa pessoa vai ser aquela pessoa de ponta de padaria, nada contra, mas assim, que atende o seu cliente igual atende gado. E aí você fala assim, e esse minha é um equipe ponto não legal, consegue entender as minhas ideias. É porque aquela equipe não é para você, cara. Você está com a equipe errada. Isso é um ponto legal, a gente já conseguiu e é possível para quem está entrando no programa ou ainda não caiu essa ficha, é possível dobrar faturamento, é possível dobrar o valor das propostas ou da recorrência. E a gente, assim, em 90 dias, a gente começou a praticar isso e a gente já tem conseguido aumentar nossa densidade de talento, começar a trazer pessoas mais sêniores. Começou uma pessoa com a gente segunda-feira. Então, assim, começa a girar um monte de outras engrenagens por conta disso. Uma consequência, a gente chega em outras áreas. Fechando esse raciocínio. Gente, você olhar hoje no mundo, existem concessionárias de Volkswagen, que hoje o carro tá caro pra cacete, né? Mas vou dar exemplo de carro. Vai ficar mais lúdico. Fiat, Ford, que vendem carros de entrada, lá modelos, hoje 70 mil, mas na minha época era mais barato que isso, mas 70 mil, beleza. Tem uma concessionária e tem vendedores. A Porsche não tá vendendo carro. A Lamborghini não tá vendendo carro. A Ferrari não tá vendendo carro. Eles têm concessionária e vendedores. É a mesma situação com a agência, cara. Perfeito. Você quer um ticket maior, molda a sua estrutura para ter esse tipo de cliente. Não começa pensando pequeno, começa pensando grande, mas saiba que você é pequeno, você está pequeno. Quando a gente fala sobre o Partners e de estar no ecossistema e você está exposto a isso, tem gente que acha que o ecossistema é um círculo, pensar numa forma, pensa tipo num conglomerado de pessoas, mas na verdade é uma linha, onde lá na ponta, lá na frente na linha está a Adventures. E as outras agências estão vindo na sequência na linha. Então, o que eu estou passando ali, eu já estou te avisando, não pisa nessa pedra. Isso. Porque essa pedra vai ser ruim. E o outro que está olhando na frente fala assim, cara, você pode aprender, você não precisa aprender comigo aqui dentro. Você pode aprender com uma outra agência que acabou de passar por isso. E aquela agência que já subiu esse degrau, já atingiu esse nível, que é o que acontece no ecossistema. Ela divide. Falei, cara, eu não quero mais esse cliente aqui, para mim já foi importante, mas eu tô jogando outro jogo. Aí é o poder de você compartilhar, né, o seu aprendizado. Total. Quanto mais você levar isso para algumas empresas, todo mundo ganha. Então, o que o Ricardo colocou, a Quatromani ela vivia em órbita, né, vagando aí. Era uma agência. Hoje, nós já temos, um network sensacional com várias agências do programa. Esperamos multiplicar isso ainda no evento, né, que está para acontecer. Vai acontecer. Então, assim, é algo muito saudável que não existe concorrência entre nós, né? Um ajuda o outro. Não tem como atender todo mundo
Eu não falo nem Brasil, nem Estado. É impossível uma agência querer abraçar o mundo. Não pode. Esse então, foi um dos pontos legais também, logo que a gente entrou no programa, né? Eu acho que eu não me lembro se foi no onboarding, mas assim, a gente já entendeu isso também, que foi bem claro de vocês. Falar, ó, nem todas as agências que existem no Brasil dão conta de atender todas as PMEs que tem. Tem muita gente, muita empresa boa precisando de agência, então não se entendam como em algum lugar tem. Em algum lugar tem. E daí eu queria só trazer mais um fato, Thiago, que este cliente que tem o ticket médio baixo e que você acabava tendo que somar vários clientes desse de 1.000 para chegar num faturamento de 100, o que também ele prejudica. Ele está fazendo uma movimentação, ele está usando a agência, a sensação que eu tenho é para cumprir tabela. Porque ele não acredita na questão de uma agência, na comunicação. Você pode perguntar para ele sobre marketing. Ele vai falar que eu invisto em marketing. Eu contratei um estagiário, um sobrinho de 12 anos. Então e ele está cuidando do meu marketing. Chega no momento, nós tínhamos lá X clientes, com uma entrega de volume muito grande. E quais os principais cases? Não tem. Por quê? Não tem investimento, não existe o outro lado querendo crescer. Então, quando você vai para uma pedra grande, como você bem colocou, ali existe um objetivo de negócio. Aí ele é muito claro. Vamos escalar aqui. E aí o trabalho da agência vai aparecer, vai ser reconhecido. Sim. Então, nível de consciência já entende que isso é sobe. A gente chegou a demitir, não renovar contrato com clientes lá. Né? Nessa linha, falou, esse cliente ele não valoriza o trabalho da agência. Né? Então não faz sentido ele cliente que fatura, sei lá, milhões, tem ativos de milhões, e aí na hora de pagar R$1.000 a mais para a agência, ele não quer. Não é porque ele não tem grana, ele não tem caixa, é porque ele não vê valor no que a gente está fazendo. Se for para comprar um equipamento para o chão de fábrica, ele investe milhões. Agora, se for para investir numa campanha para ele crescer em volume de vendas, aí ele acha que não precisa pela agência. Aí você fala, puxa, né? Então, isso é mudança de mentalidade legal que o programa trouxe. Ajudar quem quer ser ajudado. Né? Vamos fazer o time estar engajado com empresas que querem crescer e que lá na frente a gente vai comemorar todo mundo junto. Se a gente olhar para o nosso lado, o que é simples, são fundamentos e é algo que eu prego bastante sobre isso. Cara, no final do dia, tanto a agência como as empresas são pessoas. As pessoas pensam desse jeito. Se eu parar e falar para você, o que você tem de mais importante hoje? Cada um vai navegar por um viés. Cada um vai falar uma coisa. E eu vou te falar, todo mundo esquece de falar uma única coisa. A vida. Porque sem ela, meu amigo, não adianta nada qualquer outra coisa. Nem um filho. Se você não tiver vida, cara, quem vai cuidar do seu filho? Então você tem que gostar de você primeiro, certo? Estar nesse viés, ok. Então, se tem uma coisa que é mais importante, é o nosso corpo, a nossa saúde. Vamos lá, agora a gente começa a entrar numa área interessante. Quem de verdade está cuidando da própria saúde? Quando eu falo isso na minha imersão lá, no programa, eu vejo um monte de gente olhando assim, fugindo do olhar, porque sabe que está negligenciando. E aí sabe que a coisa mais importante é, de verdade, a sua própria saúde. Aí eu falo o seguinte, então tá bom. Cara, você prefere ir no nutricionista do seu convênio ou pagar R$1.500 a consulta? Ah, não, é caro. Caro e barato, é perceptível. Só que o que a gente tem é o nível de consciência que só faz economia porca. Então a mesma coisa da agência. O que o cara quer? Ele quer um resultado 5 vezes maior pagando migalhas. Perfeito. E aí o nível de consciência, e agora a dor, eu não consigo mudar o meu meio externo, mas a gente consegue mudar o nível de consciência de quem está dentro do programa. Agora o meu recado é direto para você que está no programa ou não, o dono de uma agência. Cara, se você sofre disso, não seja o propagador disso. Então, se você tem um fornecedor, cara, não precisa espremer ele por custo. Cria alguma coisa legal. Se você tem um colaborador, cara, olha para dentro dele. Não adianta você querer ficar brigando para pagar salários menores. Gente, boa custa caro. Ao contrário, é isso aí. Faça ao contrário. Se você mudar a sua mentalidade hoje, não você entra em qualquer lugar pedindo desconto. Para pensar, cara, se eu estou pedindo desconto, eu não posso pagar. Então deixa eu fazer alguma coisa para aumentar a minha receita e eu poder pagar isso com gosto e sair na minha urina. O benefício que uma agência motivada causa... não tem nem comparação. Não é? O que eu falei para vocês, eu tenho o grupo nosso das pessoas aqui dentro de Partners. Não para, cara. Eles não param. Eles são obcecados pelo negócio de vocês. E o que mais me deixa triste
é que, de verdade, eles gostam mais do negócio de alguns empresários que os próprios empresários. Eu falo assim, meu Deus do céu, se você gastasse 10% da sua energia que você vai ficar questionando o PXS, deixasse ele sentar a bunda dele na sua cadeira, o seu negócio estava 3 vezes maior. Mas você está o quê? Fazendo o quê? Questionando, porque você está mais em tentar puxar elástico para baixo do que você assumir e subir, cara. Esse mesmo consultor está exposto aos melhores negócios. Dentro dele ele tem 30 agências. Ele tem agência que fatura, sei lá, 10 mil reais, mas ele tem agência que fatura 60, 70. Ao invés de você pegar e falar, cara, o que o fulaninho tá fazendo aí dentro do seu grupo? Deixa eu entender mais. Ao invés de falar assim, acho que isso não é pra mim. Essa é uma outra coisa legal que a gente aprendeu também, entendeu que você não precisa dobrar a tua entrega para dobrar o seu ticket. Né? Então, muitas vezes, o que você vai entregar para um ticket de 20 é a mesma coisa que você já entrega para um ticket de 10. Não tem essa barreira mental de preço, ela não exige tantas diferenças de entregáveis. Mas é aí que é o importante. Primeiro, a agência precisa tomar e ter essa consciência, acreditar. Porque é muito fácil só jogar a culpa no cliente. O cliente não quer pagar. Isso é normal. Né? O cliente não quer pagar, o cliente não quer assinar de novo. E a gente falou do cliente não ver, a gente falou do cliente não ver valor, a gente sabe que uma parcela da culpa é nossa de não conseguir demonstrar o valor para ele. Exato. Nós nunca tivemos até então um belo pitch para ir lá vender a agência com esse valor agregado. Aí vai falar que culpa é do cliente? Deixa eu aproveitar que o Fernando falou do pitch. Na tua pergunta, você falou... E a gente foi abrindo vários loopings aqui, eu fiquei guardado, agora eu lembrei. Você falou de não assistir o programa como um entretenimento, né? E eu acho que uma coisa bem legal que a gente fez aí, serve de dica para quem tá ouvindo aí, assistindo. Nas imersões, então a imersão ia das 9 às 11. A gente já marcava na sequência das 11 ao meio-dia, a gente chamava do Mão na Massa. Então, assim, poxa, a gente teve lá a imersão sobre o pitch de vendas, por isso que eu lembrei que o Fernando falou. Então, beleza, quem está envolvido no pitch? Fernando, Ciclano, Beltrano. Peraí, vem aqui na sala, em 1 hora a gente vai sair com o pitch aqui. Saiu com o pitch 100%? Não, mas 50%, 60%, 70%. O V0 saiu. É isso. E a gente fez isso nas imersões, né? Falou sobre deu muito resultado. Falou sobre CRM. Beleza, vamos desenhar o nosso funil aqui. Vamos fazer o funil exatamente. Na hora já abriu. Exatamente igual eles fazem. Vamos colocar aqui uma etapa a mais ou a menos e tal. E a gente foi... Então, assim, a gente aproveitou as imersões para na sequência já não sair zerado, já não sair só como observador. Cara, a gente foi... Já saía com 2 passos dados, pelo menos. Ricardo, você falou sobre bloquear, né, esse tempo. O que eu mais escuto é, cara, se você, vocês estão avisando muito em cima da hora. A gente escuta. Isso pode ter 1 semana, 30 dias, 60. Sempre vai ser. A gente acabou de falar sobre o evento. Ou você dá prioridade. E tem gente que ainda fala assim, não, a gente é exemplo disso, tá? Porque nós somos uns que falam, puxa, mas às vezes a gente está recebendo o tema da imersão, poderia ser enviado mais antecipadamente. Só que assim... Quando a gente entrou, a gente falou, galera, bloqueiem a agenda de terça e quinta das 9 às 11. Qual é o tema, não interessa, a gente vai participar. Se tiver que fazer à noite, então, faz, de madrugada, final de semana. Sempre algumas pessoas talvez, dependendo do assunto, ficavam opcionais, mas outras que tinham mais a ver com o tema da imersão, cara, você já sabe que terça e quinta é... De verdade, 2 horas por dia não mata nenhum negócio e não perde nenhum cliente. Sua agência não merece esse tempo? É pra você, cara. Você tá investindo em você. Sua agência não merece esse tempo? Tá aí, né? É isso. Tá aí. É simples assim. Eu vejo muito mimimi e pouca atitude. A vontade é simplesmente... Cara, você tem 2 escolhas. Alimenta o seu lado do mimimi e fala, foi em cima da hora, não dá pra fazer, isso aqui, olha onde tudo dói. Meu cliente, eu tô todo atrasado. Tá bom. Continua fazendo o que você sempre fez. Que pelo jeito não tá dando certo. Ou 2, se coloca em primeiro lugar. Quando a gente fala assim, a agência, o cliente, o principal cliente da agência, não é só pro marketing, é pra tudo. É o melhor pro nosso negócio? Então é prioridade. Aí eu vou aproveitar a questão de foco, né? Porque ou você tem foco no problema ou você tem foco na solução. Sim, não tem esse paralelo seu, quando você diz que você fica um tempo sem se cuidar, né? Você sente alguma dor. Não tem como não trazer aqui para o nosso bate-papo o storytelling que a gente apresentou no Tank, né? Excelente. Que a gente deixou claro o nosso sangue, como vinha, que a gente tinha algumas deficiências, que a gente deixou de se cuidar. Foi muito legal a bolsinha de sangue. E aí depois, quando a gente recebe uma doação da Adventures Partners, o que acontece
né? E a maneira como isso nos deixa saudável, e aí trazendo o que o Rick colocou de esse empoderamento, então hoje a Quattro Money ela está saudável e ela está segura do que ela precisa levar para o mercado. E aí também já trazendo um outro ponto que você trouxe. Tudo isso vai ser através do quê? De pessoas. Isso para a gente está absurdamente claro, é aí o trabalho que o Ricardo vem fazendo dentro da empresa. Tudo que a gente vem desenhando. Tudo está o foco. Parte das pessoas. Quem vai participar, quem são as pessoas, o que as pessoas vão ganhar com isso, aí a gente faz o claramente. Então a gente vai contemplar o passado da Quattro Money, é um passado de vitórias, de aprendizado, de conquistas. Até aqui, legal, show. Mas daqui para frente, então a gente entende claramente, tudo vai ser em cima de pessoas. E aí nós temos alguns pilares já sendo construídos para que o negócio gire em torno da evolução das pessoas. Perfeito. Das pessoas internas e das pessoas externas. E é legal que isso a gente não tinha, e durante o programa, né, a gente, como você falou, né, ou você fica no mimimi ou você faz acontecer. Eu e o Fernando, a gente, alguns dias a gente bloqueou a agência à noite, a agenda, não a agência, terça e quinta, então nós vamos ter que ficar até 8, 9 da noite. Enquanto não terminar... Para os temas que a gente não conseguiu tratar durante o dia. Tem X KRs lá que a gente está devendo pro Iago. A data é amanhã. É isso aí. Deixa de jogar tênis, deixa de andar de moto, deixa de fazer um happy hour e vamos entregar. E nesse tempo saiu... Porque é para vocês mesmo. Exato. Puxa, a gente ficou à noite lá até meia-noite, 2 horas da manhã para entregar pro cliente, que não dava valor. Por que a gente não vai ficar pra gente? Isso saiu o organograma, saiu o processo, saiu a missão, visão e valores da gente que a gente não tinha. E na missão, sonho nosso aconteceu. Na missão e visão está muito claro a importância das pessoas quererem pertencer à Quattro Money, sejam para fazer parte do time, sejam parceiros, né, clientes. Então, e daí a gente veio construindo o restante, né? Partiu daí os OKRs, nossos objetivos, nossas metas, nossos KRs. Então, acho que essa é a virada de chave. Quando vocês setam a visão, porque tudo começa através da visão, vocês vão transferindo, isso vai criando a cultura, e os próximos líderes que vocês vão desenvolver, provavelmente eles vão ter a mesma mentalidade que vocês. Eles podem não ter as mesmas habilidades, podem ser superior às habilidades técnicas de cada um de vocês. Tomara que seja isso, tá? Tomara. Porque esse é o caminho correto. Sim. Mas uma coisa é fato, vai ter que estar na boca de todos os níveis qual que é a visão da Quattro Money. Para onde que a Quattro Money vai? O que ela transforma? O que ela entrega? Se isso não estava claro, sem te cortar, Thiago, mas isso a gente percebia que não estava claro, porque a gente vinha desde o ano passado falando, a Quattro Money está fazendo um movimento, a gente quer chegar para... Ela quer mudar, mas... A gente quer mudar, e aí agora está claro. Estava raso. Né? Então você falou, agora eles sabem, todo mundo tem uma palavra que cabe perfeitamente. Qual o propósito da Quattro Money? Exato. Hoje todo mundo está claro, hoje está lá na missão, na visão, enfim, está compartilhado. O nosso tá aqui, você já sabe, tá aqui, tá vendo a câmera aqui, tá aqui, Isso daqui é o que a gente está querendo buscar. Quer dizer que a gente vai morrer com esse propósito aqui? Para quem não está na câmera, eu vou ler aqui para o Thiago. Estamos construindo o maior ecossistema de agências do Brasil. É isso. Então, esse vai ser o nosso grande desafio. Para onde a gente está caminhando? Em cima disso, a nossa grande decisão de cliente, a nossa grande decisão estratégica de vendas. Se a gente vai fazer ou não vai fazer evento. Se a gente vai contratar ou não vai contratar. Se a organização cresce ou não cresce. Ela está olhando, isso vai fazer com que a gente se torne o maior ecossistema? Vai. Então vamos. Isso vai fazer... É repetitivo. É 1% todo santo dia. O que a gente faz? Cuidado para a visão não ser faturamento de 10 mil. Cuidado para a visão não ser... Quando você joga o valor na mesa, de novo, ninguém aqui é louco que não gosta de dinheiro e não entende o valor e a importância do dinheiro para o negócio. Mas se for só por dinheiro vem, por dinheiro vai. Tanto cliente, colaborador, sócio, tudo. Eu vejo uma série de pessoas aqui. A gente lembra disso. Todo mundo aqui na Pessoas que vêm por dinheiro, vão por dinheiro, pessoas que vêm por propósito, ficam por propósito. Né? E aí esse cara é aquele cara que você tem que frear. Porque ele tá demais. Você fala assim, meu amigo, chega, vai para casa. Agora vai tentar frear. Nunca vi alguém que veio por dinheiro, você tem que conseguir frear o cara. Você tem que acelerar o cara. Tem que empurrar. Porque ele já conseguiu o dinheiro dele. E agora o próximo passo é o quê? Ele vai ficar olhando a grama do vizinho ou o próximo trem que vai passar que vai entregar ele para mais uma mina de dinheiro. E aí ele vai embora. E você fica sem processo e a pessoa.
Isso é bem legal, cara, porque assim, a gente tem visto já o engajamento do time com a visão, as coisas acontecendo, algumas coisas do time tocando em paralelo, sem a gente saber, às vezes já está acontecendo algumas coisas e que antes a gente estava envolvido 100% do operacional. Então você começa a perceber esses movimentos. Por quê? Porque agora a gente deu a visão, agora a gente deu qual é o caminho. Eu acho que deu a visão e nós conseguimos dar atenção para o time. Perfeito. Tudo o que vocês estão passando para a gente de conhecimento, a gente ser o único time. Existem rituais, alguns de 1 hora, outros menores, mas tudo é compartilhado, Thiago. Então, assim, o dia que a gente foi apresentar missão, visão e valores, puxa, foi 1h30 de conversa. Legal. Né? A gente apresentou nossos OKRs. Legal. Algumas pessoas do time não tinham noção do que era isso. Mas hoje, a evolução que ele teve também, né? Como pessoa, como profissional, poder viver tudo isso dentro da 4Money. Né? E sabe o que você falou de OKRs, Fernando, e as pessoas que não se conectam, né? Que, tipo, daquela estranheza. E tem mais um ponto, um efeito colateral do bem, da cultura e da visão, de você criar esse ambiente no seu negócio. Esse ambiente, ele retém os talentos. Mas o mais importante, ele expele aquele que não faz sentido, os organismos que não estão fazendo sentido para o negócio. Ele joga uma luz neles e aí fica muito mais fácil você criar o seu time de performance, de alta performance. É simples assim. Sensacional, 100% de acordo. Total. Né? E a gente tem sentido esse senso de pertencimento das pessoas, já, né? De quererem pertencer a esse movimento, e aí acho que está desencadeando essas ações. Tem cliente já comentando isso. Cara, excelente. Que legal que eu estou vivendo esse momento da nova 4Money. Caramba. Ecoa, né? Isso vai esbarrando em todo mundo. Ontem a gente tem um checkpoint com o time de terça e quinta. Antes era segunda, quartas e sextas, porque as imersões aconteciam de terças e quintas. Aí acabaram as nossas imersões, e como tem a imersão na quarta, a gente passou para terças e quintas, um dos rituais que a gente tem com o time todo. E a gente está gravando numa quarta-feira. Ontem foi dia da gente fazer esse bate-papo. Na segunda a gente teve visita de clientes na agência, saindo um pouco de contexto aqui, mas acho que é legal para dar como que o clima, a energia do ambiente, ela propaga, né? E uma das visitas que teve lá foi um dos prefeitos da região. Foram lá gravar alguns vídeos, algumas coisas assim. E a gente recebeu um feedback desse prefeito para Michele, né, que fica na recepção. Na hora que ele foi embora, ele falou: olha, queria te parabenizar e estenda a todos os colaboradores, vocês estão de parabéns. Eu visito, vou e frequento muitos ambientes, muitos locais, mas poucos ou nenhum com o ambiente que eu encontrei aqui. Então, todos de parabéns. E aí eu fiz questão de que ela falasse, que ela transmitisse na nossa reunião isso ontem para o time, porque é algo assim, eu falei, cara, não é só porque ele perguntou onde era o banheiro e alguém foi cordial, ou porque ele perguntou... A energia que ele entrou Exato, isso, a energia que ele entrou ali sentiu. Não é porque o ambiente agora tá legal, que teve a reforma, é também por isso, mas a energia, o ambiente que a gente tá hoje, com certeza ele captou. Cara, genial. Gente, lembra no começo que eu falei para vocês que assim, ó, rápido, voa. A gente já tá caminhando aqui pro final. Assim, com muita dor no coração, acho que a gente teria com certeza mais horas aqui. Mas a gente volta. Quando faltar alguém, não tiver alguém, a gente queria só fazer uma observação. Eu já admirava o Partners, Adventures, e hoje, a hora que a gente estava chegando aqui para gravar esse episódio, falei, os caras são foda mesmo. O nome do prédio aqui, como chama? Grand Station. Realmente, isso aqui é uma grande estação de lançamento, cara. Vocês colocam as agências para voar, para decolar. Eu acho assim, Thiago, nada é por coincidência, né? A hora que eu tava chegando, eu vi o nome lá, falei, cara, isso realmente é uma estação de lançamento isso aqui, cara. Isso aqui não para. E vocês conseguiram levar isso para 4Money, cara. Gente, assim, é o que você falou, a gente só entrega a pista. Quem decola são vocês. Vocês que caminham, vocês que fazem o resultado. E não é... Acho que dessa deve ser a terceira, quarta, quinta, sei lá, 10ª vez que eu falo isso. O programa, ele é o mesmo para 130 agências. Exatamente para 130. Só que não é sobre o que eles recebem, mas o que eles fazem com isso. Então já está claro aqui os elementos que estão fazendo com que vocês cresçam na velocidade que vocês estão crescendo. E quando crescimento, cara, não é só receita, não. É marca, é equity, é pessoas, é talentos, mercados, clientes.
É toda essa parada do junto. O que a gente olha sempre é lá o P&L, que tá lá no Excel bonitinho, faturamento do mês. Isso de verdade, ele acolhe o ego. Mas ele não sustenta nenhum negócio a longo prazo. Perfeito. E nenhum negócio que é baseado só no valor financeiro, ele consegue superar a prova do tempo. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu agradeço, recebo todos os elogios aqui em nome da equipe. E, de verdade, poderia ficar horas aqui gravando com vocês. Eu acho que vão ter outros episódios. E você que está escutando aqui, que tem mais desse papo, dá like, compartilha, faça da nossa vida um verdadeiro inferno para que eles voltem. Que eu tenho certeza que vai ser um papo incrível. Obrigado, viu, galera? Obrigado mesmo pelo dia de hoje. Thiago, obrigado. Cara, eu quero reforçar esse lado de pessoas que você falou. A tua última fala até me deixou emocionado, porque pessoas, relações, é algo que mexe muito comigo. Não à toa eu fiz uma mudança grande de carreira por isso. E, cara, assim, tudo que a gente vê hoje só reforçou, né? Além do nome do prédio que o Fernando citou, brincando aqui, desde a hora que a gente entrou aqui, a sua recepção, né? Acho que por felicidade, a gente teve ainda, por coincidência, o prazer de trombar aqui com o Éden, com o Ricardo Dias, com o Gerard, com o Morato, cara, e assim, todos foram muito bem receptivos, cara, fizeram questão de entrar aqui na sala, dar um abraço na gente. O Guilherme e o Gui, cara, que porra, desde a hora que a gente chegou, obrigado pela recepção. O Gui é quem manda na parada toda, isso, tá, gente? Se ele não quiser, não sai o episódio, então obrigado. E pra finalizar, cara, eu vou fazer um negócio arriscado, mas eu acho que eu tenho que fazer isso. Então eu vou arriscar, mesmo que eu erre, alguém me perdoa. Eu acho que sim, eu e o Fernando estamos aqui, né, em nome da agência, mas eu acho que a gente tem que falar aí, desde a Dona Maria, Michele, a Enaê, Andressa, Marli, Natália, Tiago, Pablo, Brandon, Pati, Leonan, Priscila, Alan, Wesley. Malu, eu tô indo aqui, Beto, tô tentando ir por Beto. Cadeira aqui, Fabiano, Beto, Thales, Wesley, Matheus, Ariel, Marcela, Amanda Teixeira, Isadora, Ana Carla, Natália, e eu tenho certeza que estou esquecendo de alguém, e que me perdoe quem eu esqueci. Deixa eu fazer uma revisão aqui, cara. Eu lembrei, tem dois. O Ricardo e o Fernando também. Sem dúvidas. São os dois que... Cara, me perdoe se eu esqueci de alguém, mas eu queria falar o maior número de pessoas possíveis, que são as pessoas que movem a 4Money. Perfeito, gente. Parabéns, show. E se alguém dessa galera aí não foi lembrado, sinta acolhido, tá tudo bem. Saber ter seu nome aqui falado no podcast é o ego. Mas ninguém esquece o que você entrega e a diferença que você faz no dia a dia. Opa, lembrei de um, Richard. Boa. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguém. Renatão. Eu vou ter mais um. Renatão. Boa. São essas pessoas que estão fazendo acontecer. Parabéns. E aqui também, em minha... Obrigado por você me ajudar, caso eu tenha esquecido. É exatamente isso, né? Eu falar o nome aqui não... Na verdade, eu quero falar em nome de todos da agência, né? Acho que o recado é esse. Se eu esqueci de alguém, realmente, obrigado por me ajudar, Tiagão. E é isso mesmo, né? São todas essas pessoas aí que fazem acontecer. Mas em minha defesa, eu tô sem colinha nenhuma, sem celular que a gente desligou, então... e com a emoção aqui, pode ser que eu tenha esquecido de alguém. Tá tudo bem. E o Ricardo também tá emocionado, daqui 2 dias ele faz aniversário. Então, Ricardo, aí a idade começa a chegar, também, né? Começa a dar um esquecimento. Não é fácil fazer 33 anos, né, amigo? Então, galera, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado também a você que ficou aqui com a gente todo esse tempo. E nos vemos no próximo pod. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Valeu. Boa. Valeu.